texto que Deus tem posto em nosso coração para termos como referência na continuidade do estudo que estamos abordando nas terças-feiras a respeito das 5 linguagens do amor. Eu quero usar como texto base para esta noite a carta de Tiago, no capítulo de número 1 e no versículo de número 19 a seguir. Carta qual escreveu Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19 a seguir. Obrigado, irmão Deus. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Tiago fica após Hebreus e antes de 1ª e 2ª Pedro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feliz com a presença dos nossos irmãos que estão nos suportando durante estes dias em que nós nos propusemos a tratar um assunto que diz respeito implicitamente à família. Pena que nem todos entendem a necessidade e se põem em uma posição humilde de estarem junto com toda a igreja para ouvir a palavra do Senhor, porque eu sempre penso que eu nunca sei tudo e eu estou todo dia aprendendo alguma coisa, e não quer dizer que alguém que tenha menos idade, alguém que tenha menos experiência, ou alguém que seja do sexo oposto não possa trazer uma palavra que para mim vá ser útil em minha vida. Nada disso tem total direção ou definição para que eu vá aprender alguma coisa ou não, porque uma criança me ensina muita coisa, e a Bíblia diz, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se eu posso aprender da boca de uma criança, quanto mais de todos os irmãos que se dispõem a compartilhar suas experiências conosco. Nós vamos então ler o texto. Os irmãos que acharem podem dizer amém? Amém. Diz o seguinte a palavra de Deus: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado, mais do que feliz no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Os irmãos que puderem nos acompanhem em uma palavra de oração nesta hora. Querido Deus e Pai, nós estamos diante desta palavra que tem exposto em nosso coração, queremos compartilhá-la com a tua igreja, diante deste tempo, Senhor, que temos reservado para a meditação, Senhor. Nós gostaríamos que o Teu Espírito Santo, como tem se manifestado em dias anteriores, continue fazendo isso, Senhor, manifestando-se em nosso meio, trazendo direcionamento às nossas palavras, trazendo ao coração da Tua igreja aquilo de que se faz necessário, Senhor, que sejamos compungidos, Pai, pela palavra poderosa do Senhor nesta noite, e que além de ouvintes e de espectadores possamos passar a ser praticantes da palavra, porque nós temos consciência de que se nós ouvirmos a palavra e não praticarmos ela em nossa vida, de tudo, Senhor, que temos ouvido e visto, Senhor, passaria a ser vão, Pai.
mas nós queremos cumprir esta palavra em nossa vida, para que o efeito dela seja de impacto no mundo espiritual e no mundo físico, especialmente em nossa família, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos podem estar assentados, por favor. Nós, na terça-feira próxima passada, estávamos conversando com os irmãos sobre o segundo tema proposto da segunda linguagem de amor, que diz respeito a tempo de qualidade. E alguns dos irmãos já têm memorizado, né? E estão gravando bastante das informações que estão sendo aqui passadas. Eu pretendo rapidamente finalizar o assunto da terça-feira que passou, fazendo menção aqui então ao tópico 2 que nós tínhamos parado, falando da conversa de qualidade. Eu separei um texto aqui do livro do Gary Chapman que nós estamos estudando, e ele fala aqui em uma dos seus exemplos, uma das suas experiências, ele sugere o seguinte, que para que nós tenhamos uma conversa de qualidade, a proposta desse autor é a seguinte: procure olhar nos olhos do seu cônjuge, olho no olho, íris na íris, como nós falamos da terça-feira passada, quando ele estiver falando a você alguma coisa. Essa atitude ajuda a sua mente a não divagar, a não ficar ociosa pensando em qualquer outra coisa que não seja aquilo que o seu cônjuge está falando. Em especial, a nós homens, temos uma certa dificuldade em fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela já tem uma capacidade muito maior de fazer 2, 3, 4 coisas. Ela faz comida no fogão com 6 bocas, bota a roupa para lavar, ao mesmo tempo está cuidando das crianças e está varrendo a casa, se bobear, ainda está falando com a mãe no telefone. A mulher, ela é proativa, ela tem uma capacidade muito grande de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue achar um número no aparelho celular, um número de telefone, enquanto conversa com uma pessoa, porque a atenção dele é focada, centralizada, é direcionada. Então vai a dica: olhe nos olhos da pessoa que conversa com você, dê total atenção a ela. Não faça outra coisa enquanto estiver ouvindo seu cônjuge. Lembre-se, tempo de qualidade é dedicar a total atenção. Se você porventura assistir a TV, ler ou fizer qualquer outra atividade pela qual esteja muito envolvido e não puder desviar a atenção imediatamente, sabe o que você faz? Você pede um pouquinho de paciência do seu cônjuge e diga que naquele exato momento você não pode dar a atenção que ele merece, mas assim que possível você vai parar o que você está fazendo e vai lhe dedicar a atenção. Escute, sei que você quer falar comigo agora, é a comunicação que você pode criar. Eu estou interessado em ouvir você, mas gostaria de lhe dar mais atenção, e no momento não é possível. Se você me esperar 10 minutos até eu terminar o que eu estou fazendo, então vamos nos assentar e eu ouvirei o que você tem a dizer. A maioria dos cônjuges atende a uma solicitação como esta, ok? Escute com sentimento, demonstre interesse, observe a linguagem corporal do seu cônjuge e especialmente a sua linguagem corporal. Quando você se inclina um pouco à frente, quando você levanta um pouco as sobrancelhas, você dá a entender que você está interessado. Quando você inclina e direciona os ouvidos à pessoa que está lhe comunicando algo, você demonstra interesse em absorver essa informação que você está recebendo. E detalhe, procure recusar interrupções. Não corte o raciocínio do seu cônjuge. Deixe ele falar a você a sua ideia, o seu pensamento, trazer a você aquilo que ele gostaria que fosse de comum conhecimento entre vocês, e aí depois então você dê o seu parecer, dê o seu ponto de vista. Quando você tem uma conversa que está fundamentada neste tipo de contexto, você tem um resultado muito
nós estamos olhando, nós temos o tópico 3 que fala a respeito de tipos de personalidades. Então nós temos pelo menos 2 tipos que são bem diferentes, bem opostos um do outro. Segundo Gary Chapman, ele diz que existe o tipo de personalidade chamada mar morto e um tipo de personalidade que fala sobre corredeira ou cachoeira. Qual é a diferença? Vamos ver. No caso da personalidade tipo mar morto, a pessoa apenas recebe, mas não contribui. Ela não tem espontaneidade, ela é o tipo de pessoa que só ouve. O tipo de pessoa que passou um dia cheio de atividades, teve manifestação de vários sentimentos, ficou nervoso, ficou feliz, ficou estressado no trânsito, alguém fechou ele no trânsito, alguém furou o sinaleiro, ele passou risco de correr, de cometer um acidente no trânsito. Uma série de expectativas esteve na sua mente, mas o que acontece se você perguntar para ele como é que foi seu dia, ele vai dizer: foi bom, e nada mais. Como foi seu dia? Bem, foi tudo ok, estava tudo bom, tudo bem, foi meu dia. E no caso da personalidade tipo corredeira ou cachoeira, a pessoa leva no máximo 60 segundos, 1 minuto, para falar tudo aquilo que passou pelos seus olhos durante o dia e pelos seus ouvidos. E basta uma frase para iniciar a conversa. Você sabe o que eu vi hoje? Ou você sabe o que eu ouvi hoje? Pronto, é o que basta para que uma sessão de metralhação de palavras venha, uma avalanche, uma cachoeira de palavras. Então a pessoa conversa, ela dialoga, ela fala sobre isso, fala sobre aquilo, o trabalho, o patrão e a pessoa que ela viu, a pessoa que ela conversou. Então é o que acontece com esse tipo de pessoa que tem uma personalidade mais típica de que o autor está citando, a personalidade típica cachoeira ou corredeira, como é proposto aqui pelo autor. Então, meus irmãos, é comum o casamento entre 2 personalidades opostas, pois uma acaba preenchendo o outro. Aquela ideia de que o oposto se atrai, né? Enquanto às vezes um dos cônjuges fala bastante, aí o outro cônjuge é aquele tipo que absorve, aquele tipo que ouve. Então aí há esse equilíbrio, há essa temperança para o casamento, e isso é algo que, quando bem equilibrado, é positivo para o relacionamento. Glória a Jesus. 4º e último tópico, e nós finalizamos o tempo de qualidade, diz o seguinte: atividades de qualidade. Nós tivemos aqui, na leitura deste livro que estamos usando como referência, uma experiência que o autor compartilhou em um seminário para família, para casais, e onde ele falava exatamente sobre as 5 linguagens do amor. Veja o que aconteceu. Ele pediu que os casais completassem a seguinte frase que ele lançou a cada um, com um papel e uma caneta. E aí então ele seguiu dizendo assim: sinto mais amor por meu cônjuge quando reticências. Aí as pessoas que estavam participando da palestra precisavam finalizar essa frase. Veja bem o que um marido que era casado já há 8 anos escreveu. Respondeu dizendo: sinto mais amor por meu cônjuge quando fazemos atividades juntos, coisas que nós 2 gostamos de fazer. Assim conversamos mais. É como se estivéssemos namorando outra vez. Característico, típico do cônjuge que tem como primeira linguagem do amor o tempo de qualidade. Ok? Mas nem sempre gostamos das mesmas coisas. Isso é evidente, isso é claro. Temos gostos diferentes um do outro. Mas para fazermos o nosso cônjuge feliz e se sentir amado por nós, nos dispomos em ir a determinados lugares, fazer determinadas coisas que não nos interessamos muito, mas
que para ele são muito importantes. Então, o relacionamento conjugal diz respeito a uma renúncia, diz respeito a doar-se a si próprio em função da satisfação e do bem do outro. Isso é casamento. Então, concluímos aqui a segunda linguagem do amor, que é tempo de qualidade. Então, se você descobriu que essa é a linguagem de amor do seu cônjuge, comece a encher o seu tanque de amor, o tanque de amor dele, o quanto antes, fazendo uso de tempo de qualidade. Amém, meus irmãos? Agora eu queria fazer a leitura de um outro texto com você. Pega a sua Bíblia, por favor, e abra juntamente comigo no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos usar mais um texto como base para continuarmos esse estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo de número 35. Concluindo, portanto, a segunda linguagem do amor, tempo de qualidade, nós acabamos de iniciar agora a terceira linguagem de amor, que se chama presentes. Uma linguagem bem fácil de ser gravada e bem fácil também de aprender. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 35, diz o seguinte: tenhamos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Retorne comigo alguns livros atrás, no primeiro Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 12. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7 e versículo 12, que diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A proposta de Cristo Jesus, segundo a afirmação de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, é de que devemos nos sentir, e na verdade nós somos, mais do que bem-aventurados quando nós damos, ao invés de receber. Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Então, esse texto é o texto base, é o texto que dá alicerce para que nós possamos seguir a terceira linguagem do amor, que se chama presentes. O autor Gary Chapman, ele diz assim, além de ser psicólogo, ele é também antropólogo. O que quer dizer isso, pastor Saulo? Antropólogo é uma pessoa que estuda a respeito do homem. A antropologia é o estudo do homem. Então, nesses estudos que o autor do livro As 5 Linguagens do Amor fez a respeito dos homens, ele estudou as culturas, as línguas, os comportamentos que o homem tem diante de circunstâncias, adversidades e outras coisas mais. Então, ele afirma aqui, nesses estudos que ele fez e nas suas muitas viagens pelo mundo afora, que todo ser humano, em todas as culturas, usa o ato de presentear como uma expressão fundamental de amor. Toda a atitude de amor sempre acompanha o ato de concessão, de conceder, de dar, de doar alguma coisa. Então vamos entender um pouquinho o que é que significa, ou seja, qual é o significado da palavra dar, ou do verbo dar, que é composto de apenas 3 letras, D-A-R, vindo do grego didomi, que quer dizer conceder, permitir, doar, comunicar, empregar, oferecer, apresentar
apresentar e pagar. Significa dar um objeto de valor. Também é um ato de dar livremente, sem sentir-se forçado a fazê-lo. Isso é o significado do verbo dar. No caso do estudo que nós estamos realizando, um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer: ele ou ela, no caso, pensou em mim, lembrou-se de mim. Sempre que você recebe algo do seu cônjuge, você, especialmente se a sua linguagem de amor é presente, a primeira coisa que vem em sua mente: ele ou ela se lembrou de mim. Como é que nós podemos fazer isso na prática? Nós já citamos aqui na introdução das 5 linguagens do amor, que é muito fácil e também não custa muito dinheiro, não custa muito esforço. Às vezes, uma simples bala que não tem um significado financeiro, mas tem todo um contexto emocional por trás, uma bala que traz uma pequena frase, uma pequena homenagem, traz consigo algo que toca o coração do seu cônjuge. Uma bala é motivo para que o seu cônjuge sinta-se amado por você, quando a linguagem do amor dele é presente. O presente é um símbolo visual do amor, é algo que você vê, é algo que você enxerga. Porém, essa é uma afirmação do psicólogo Gary Chapman, e eu me arrisco, irmãos, aí um pouquinho além. Quando ele diz que o presente é um símbolo visual do amor, eu vou um pouquinho além e digo que não seria apenas um símbolo visual, ou até mesmo palpável. Sabe por que não? Porque já que o significado da palavra dar, que nós estudamos aqui, está relacionado ao ato de conceder, de comunicar, de oferecer e de permitir, então o simples fato de você conceder a um pedido realizado pelo seu cônjuge, um pedido que ele faz, que ele direciona para você, simplesmente pelo fato de você atender a este pedido, você já está expressando o seu amor por ele. Isso para ele é como receber um presente. Quando alguém se comunica através da linguagem do amor presente, e esse alguém faz um pedido a você, e você concede a ele este pedido, é como se ele estivesse recebendo um presente. Exemplo: a esposa chega para o marido e diz, ela trabalha, ela tem dinheiro e ela gostaria de fazer algo com aquele dinheiro. Exemplo: ela quer tirar a carteira do motorista e ela diz assim: amor, eu guardei, reservei o dinheiro, eu gostaria de tirar a carteira do motorista, posso fazer isso? O simples fato de você conceder a ela o direito de fazer e de alcançar esse desejo do seu coração já foi para ela como que um presente. Por mais que você não teve nenhuma manifestação física, ou não foi algo visual para ela, foi algo que você concedeu a ela. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Dar presentes não está diretamente relacionado ao dinheiro. Dar presentes não significa fazer uso de finanças apenas. Não é o valor de um presente que determina o nível do amor ou de amor. O amor está submetido ao ato de presentear. Você pode presentear com algo que tem um valor agregado, bastante alto, mas você também pode presentear ao seu cônjuge com algo que é simples, com algo que é singelo, mas que por trás daquilo tem todo um peso, um significado que para o seu cônjuge é muito importante. Alguém poderia dizer então precipitadamente,
e até no tom de lamentação: pastor Saulo, não quer dizer que meu esposo ou a minha esposa não me ama. Por quê? Porque na verdade eu já desconfiava, ele nunca me deu um presente, ela nunca me deu um presente, então hoje eu descobri que ele não me ama. Não é isso, querido irmão e querida irmã. Na verdade é porque o seu cônjuge não descobriu até o dia de hoje que a sua linguagem de amor é presente. Porque se ele soubesse que a linguagem de amor sua é presente, ele certamente já teria feito algo para enxertar no seu coração uma porção maior de amor, para fazer com que o seu tanque de amor seja reabastecido. Então, se você está descobrindo no dia de hoje que o seu cônjuge está insatisfeito pela ausência da prática de presenteá-lo, então passe a partir do dia de hoje a ter esta prática, porque você vai ter um resultado fantástico de crescimento para o seu relacionamento conjugal. Glória a Jesus. Se a linguagem do amor do seu cônjuge for presente, você pode se tornar especialista nisso. É bem fácil, é bem simples. Na verdade, essa é uma das linguagens do amor mais simples e fáceis de ser aprendida. É a terceira linguagem do amor. O ato de presentear é fácil, é simples você presentear uma pessoa. Esta semana mesmo eu tive o prazer e a alegria de ser homenageado por um departamento aqui da igreja. Eu fui procurado pelos líderes dos adolescentes, eles me trouxeram uma caixinha de bombom. Disseram: pastor, está aqui para o senhor for um dirigente da igreja, nós queremos também presenteá-lo, homenagear o senhor. Eu fiquei feliz por receber aquele presente. Um gesto que certamente não trouxe um valor financeiro muito agregado, mas teve um símbolo por trás daquilo ali, um carinho que nós recebemos com muito bom grado essa atitude dos nossos irmãos. A minha esposa, por exemplo, esta semana recebeu um presente da sua amiga, imagina, e ela ficou feliz, e ganhou um chocolatinho, ficou toda paciente, bem, fiquei feliz porque ganhei um presentinho da esposa do pastor. E as pessoas ficam felizes quando ganham um presente, as pessoas gostam de serem lembradas. Na verdade, presente significa ser lembrado. Quando você recebe qualquer presente, qualquer gesto semelhante a esse, significa que alguém está lembrando-se de você. E se nós fôssemos espiritualizar isso, nós olharíamos para a palavra do Senhor e veríamos qual foi o presente maior que Deus nos deu ao lembrar-se de nós, dando o seu único Filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz do Calvário por nós. Esse é o maior presente, a concessão, a oportunidade de salvação através de Cristo Jesus, seu Filho. Muito bem, os presentes podem ser comprados, achados ou elaborados. Exemplos: marido que encontra uma flor na beira da estrada, achou ali uma singela e sutil expressão de amor à sua esposa, que fala a primeira linguagem de amor, presentes. Ela fica feliz da vida, porque você lembrou-se dela. Você acha que o cartão, aquele cartãozinho que compra na papelaria, é muito caro? Então, para quem às vezes não tem algumas moedas no bolso, 2, 3 reais, é só pegar uma folha de papel, sabe o que você faz? Pega uma tesoura, recorta, formato de coração assim, escreve ali: eu te amo. Escreve ali: I love you, eu te amo, meu amor. E põe o nome dela e assina, ou o nome dele e assina. Você vai ver a expressão que ele ou ela vai fazer quando receber este singelo presente. Qual é o custo disso? Pastor Saulo, alguns minutos seus, uma folha de papel, tinta e uma pequena inspiração na hora. Uma frase muda o humor do dia. Uma palavra, um pequeno gesto é o que falta para você tirar esse azedo que há no seu casamento, na sua vida, e adoçar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Sabe
aquilo que carregamos dentro do nosso coração que Deus abomina e se chama orgulho. O orgulho não deixa a gente descer de uma posição de superioridade. O orgulho não deixa a gente colocar a razão de lado. O orgulho não deixa a gente descer do pedestal e tomar atitudes humildes para que o nosso casamento seja regado pela presença do Senhor e seja renovado pelo seu amor maior e também pelo amor que há em nossos corações. Abandonemos o orgulho e vamos voltar a práticas humildes e singelas e alcançaremos resultados muito maiores e melhores para o nosso relacionamento. Os presentes não precisam ser caros, como nós já falamos. O esposo, por exemplo, fica feliz de receber um par de meia de presente. Por que não? Um lenço com a primeira letra do seu nome, no meu caso, S, de Saulo. Fico feliz se a linguagem de amor, a primeira linguagem de amor minha, for presente, eu vou ficar felicíssimo, mais ainda. Aí dá para a gente amplificar a lista aqui, né, pastor Inomar? O prendedor de gravata, pagamento, isso, lá vai, e dá para a gente escrever até 2, 3 páginas aqui de sugestões de presentes que não tem muito valor agregado, mas tem um bom significado por trás disso. Amém, meus irmãos? Amém. Dá para dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Então, nós vamos caminhando para a conclusão dessa linguagem de amor, que, como nós falamos, é simples, objetiva, sucinta, fácil de ser praticada. E nós vamos falar, em alguns minutos que nos restam, sobre o presente da presença. O que significa o presente da presença? É estar ao lado do cônjuge quando ele precisa de você. Fala isso, na verdade, essa prática, estar ao lado do cônjuge quando ele precisa de você, fala mais alto do que qualquer outro presente que você possa lhe dar. A sua presença em tempos de crise é o maior presente que você pode dar ao seu cônjuge, especialmente se a linguagem do amor dele for presente. Não tem nenhum tipo de bem material que possa substituir, que possa ter tamanha importância a ponto de ele valorizar mais do que a sua presença ao lado dele nos momentos em que a crise está acontecendo na vida do seu cônjuge. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ouvir a sua esposa dizendo, ou o seu esposo dizendo, que qualquer outra coisa na sua vida denota, demonstra ser mais importante para você do que ele em si, preste atenção, porque o seu cônjuge está abrindo o caminho para você, está sinalizando para você no que é que ele está sentindo falta. Então preste muito bem atenção nisso. Nós vamos dar aqui um exemplo que o autor do livro consta aqui nos seus escritos, de uma situação, uma circunstância em que a mulher entrou no consultório dele, sendo ele psicólogo e conselheiro pastoral e conselheiro para casais. Ela chegou dizendo: meu marido gosta mais de futebol do que de mim. E aquela frase chamou a atenção. Aquela frase teve impacto para aquele psicólogo. E ele foi, então, questionando e perguntando por quê, como assim, o que você quer dizer com isso? Aí ela continua dizendo: bom, no dia em que o nosso primeiro filho nasceu, você sabe o que ele teve a capacidade de fazer? Eu fiquei sozinha a tarde inteira depois do nascimento do nosso filho, enquanto ele saiu com seus amigos jogar futebol. E eu fiquei ali sozinha, arrasada, decepcionada. E ela segue, e aí ele pergunta: você tirou essa conclusão apenas por esse fato? E ela diz: não, no dia em que a minha mãe morreu, o
senhor sabe o que ele teve capacidade de fazer? Quando nós enterramos a minha mãe, ao invés de ele ficar comigo, ele saiu e foi jogar bola com os seus amigos, e os meus irmãos quem tiveram que me deixar na minha casa, enquanto ele saiu para se divertir com os seus amigos. E aí então o psicólogo ficou preocupado com a situação e conversou também com o marido desta senhora, que vinha chorosamente reclamando dele por essas duas circunstâncias que ela carregava com grande peso de mágoa em seu coração. E aí então ele conversa com o seu marido e ele questiona aos maridos dessa senhora o que faria com que a esposa dele tivesse essa conclusão a seu respeito. E aí então ele ressalta novamente essas duas cenas, e o marido dela então se defende agora dizendo os motivos que levaram ele a ter esse comportamento. No caso em que o bebê havia nascido, o esposo diz ao psicólogo: ela talvez tenha esquecido de falar ao senhor que eu passei todo o dia junto com ela do seu lado. Enquanto ela estava em trabalho de parto, eu estava com uma máquina fotográfica tirando fotos, filmando, e passei todo momento segurando nas mãos dela, e eu não via a hora de nosso bebê nascer, para que eu fosse correndo contar a novidade e a alegria que eu sentia no meu coração, compartilhar com os meus amigos. Então foi essa a motivação que me fez estar com os meus amigos. E eu achei que ela ficaria feliz em saber da minha alegria em compartilhar a felicidade do meu coração com os meus colegas. No outro momento em que a mãe dela morreu, ela talvez também tenha esquecido de falar para o senhor que nos últimos 30 dias em que a sua mãe esteve doente, eu peguei férias do meu trabalho e passei todos esses 30 dias à disposição dela e da mãe dela, indo para o hospital, voltando para casa, assessorando a casa, assessorando a família. E no dia do seu enterro, eu estive com ela até o último momento. E quando a minha sogra, no caso agora, não estava mais viva, foi enterrada, eu então precisava ter um momento para que todo aquele estresse, aquela fadiga, aqueles 30 dias de pressão pudessem ser descarregados através de um exercício, através de uma conversa com os meus amigos. Então aqui fica bem claro de que a linguagem de amor daquela mulher é presentes, e no caso a presença dele era o presente maior que ela precisava. Um outro exemplo, para nós não nos alongarmos aqui, é o exemplo de um homem que perde também a sua mãe, por coincidência do texto, e a sua esposa, no caso agora, se compadece do seu marido e pede licença ao seu supervisor para passar esse momento tão difícil como o seu esposo agora. Já que ele perdeu a mãe, então eu vou passar